ótimos estudantes! Estamos aqui, animadíssimos, porque é dia do nosso aprofundamento, é dia da gente ter as nossas conversas maravilhosas aí. E vamos continuar aí nas nossas aulas de introdução, nas nossas aulas maravilhosas aqui do CMSP, que são as aulas do nosso aprofundamento. Então, antes da gente começar a falar efetivamente sobre o nosso aprofundamento, eu sempre gosto de fazer o mapa do shopping. Onde estamos? Então vai aparecer para vocês aí na tela. Nós estamos no nosso aprofundamento maravilhoso, que é a cultura do solo do campo à cidade. A nossa unidade curricular é o indivíduo e o ambiente. E o nosso componente são os aspectos socioculturais da alimentação. A gente está na atividade 4, aula de introdução 2. Eu vou aproveitar que o PPT está na tela, só para mostrar para vocês, sempre no começo, resumo do componente, as habilidades dos nossos eixos estruturantes, que é investigação científica e processos criativos, assim como as nossas habilidades específicas das ciências humanas e sociais aplicadas. E aí, a gente já pode partir para a nossa aula maravilhosa. Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre transtornos e distúrbios relacionados à alimentação, que eu sei que é um assunto que, tipo, a gente gosta de falar, porque justamente são coisas que afetam a gente diretamente. Ou se não afetam a gente, tipo eu, você, mas a gente vê isso afetando as pessoas ao nosso redor. E antes de começar a aula, contar pra vocês, porque a gente aqui, a gente é amigo, então a gente conta tudo pra vocês. O que acontece? Eu sigo uma menina que eu vou até indicar ela aqui, que eu tava até falando com a Elo, que é a nossa produtora misteriosa, porque ninguém pode saber quem ela é. E existe uma menina, eu vou até olhar o arroba dela, que é Angeline, tudo com Ange com E, né? E Line com I, os dois, .psi. Ela é uma psicóloga de Brasília, super legal, super diferentona, né? E eu sigo ela no Instagram, eu gosto muito das postagens delas, até recomendo. E ontem, e aí isso mostra por que também não está na aula, porque obviamente não deu tempo de passar por direitos autorais, mas eu estou dando os créditos a ela, que ela é maravilhosa, e até recomendo que se vocês gostam dessas temáticas, desses assuntos, eu acho que ela faz postagens muito, sabe, pontuais e muito boas, inclusive uns reels, né? E aí, ela fez uma postagem que eu acho que se encaixa no que a gente tá falando, tanto da aula anterior quanto nessa, que é o seguinte, que a saúde, ela é um termo muito abrangente, então quando a gente fala saúde, a gente tá falando sobre muitas coisas, e ela fez uma postagem sobre determinantes sociais da saúde. Eu não vou ler, obviamente, exatamente como ela escreveu, mas eu tô olhando aqui só pra ver se eu, né, tô fazendo jus ao que ela escreveu, porque ela é maravilhosa. Ela fala que os determinantes sociais da saúde, eles são fatores que eles implicam na saúde das pessoas, mas eles não se relacionam com a medicina. Então não é algo, tipo, clínico, né? Algo que relaciona com a medicina. Mas são problemas sociais que geram problemas de saúde. Então, quando a gente fala, ela até dá o exemplo aqui de saneamento básico, alimentação, água, educação, segurança, moradia, inclusão sociais, são coisas que não têm uma ligação com a medicina, são problemas sociais. Mas que eles, muitas vezes, podem causar problemas sociais. Então, quando a gente... Aliás, problemas de saúde. Ela até fala aqui que muitos deles têm até... um papel muito mais significativo do que o cuidado médico. Não no sentido de que o cuidado médico e os médicos não têm um papel importante, não é nesse sentido. Mas é que é uma coisa que não é uma prevenção de saúde, não é o fato de você ir fazer exames médicos toda semana, ou de você estar com os seus exames em dia. Mas é a ver com fatores que muitas vezes podem levar a problemas de saúde e que não são detectados necessariamente a princípio por exames clínicos, né? E aí a gente entra, e o que eu falo de não ser, muitas vezes, visto como exames clínicos, é porque aquilo, por exemplo, dos peixes que estão infectados por mercúrio, isso você consegue ver num teste clínico. Mas quando a gente fala de transtornos e distúrbios, né, que são psicológicos, que é o que a gente vai falar nessa aula, eles não necessariamente vão vir num exame, mas eles são efeitos de problemas sociais, né? E aí eu acho que ela coloca aqui de uma maneira bem legal e me explica de uma maneira muito legal aqui pra vocês. Então eu recomendo,
Porque qual é o ponto? A gente falou sobre problemas sociais de tipo poluição, acesso a recurso, tipo, a comida não tá chegando onde ela deve, sobre esses problemas sociais. Mas mesmo quando a gente fala de transtornos e distúrbios relacionados à alimentação, que eu fiz um recorte aqui, eu não trouxe todos, tá? Mas eu fiz um recorte de alguns mais comuns, vamos dizer assim. A gente tá falando de problemas que não são só problemas fisiológicos, né? Mas são problemas gerados por uma sociedade doente. Eu vou até fazer uma viagem na maionese, que não é uma viagem na maionese, mas nesse assunto é um pouco de viagem na maionese, porque assim, a depressão, ela pode ser uma condição biológica, então existem pessoas que têm depressão por condições que são biológicas mesmo, porque o corpo não produz os hormônios da maneira com que deveriam produzir, mas existem casos de depressão que são causados por fatores externos ao indivíduo. E aí a gente tem, às vezes, uma situação de luto, às vezes uma situação de perda, né, que muitas vezes você tratando, cuidando, é um quadro super reversível. Mas existem fatores que são sociais e não tem nada a ver com uma coisa que está acontecendo na sua vida em específico, mas está acontecendo dentro de um contexto social. O Durkheim, que é um dos sociólogos que vamos dizer, o tripé da sociologia, né? Eu não vou falar que ele é pai da sociologia, que tem gente que acha que é o Comte, tem gente que acha que é o Durkheim, eu não quero entrar nessa treta aí hoje, não. Mas o Durkheim, ele tem um livro que chama O Suicídio, e esse livro, O Suicídio, do Durkheim, ele fala que existem sim, né, patologias que podem levar a isso, mas que problemas sociais também podem levar a suicídio. Então, se você tem uma sociedade doente que faz com que você acabe entrando nesse processo, é muito provável que a sociedade, né, leve a certos indivíduos a ter esse tipo de doença mesmo, de patologia, por causa justamente de problemas da engrenagem social. Então, se você... ele trata, por exemplo, pegando países e analisando assim. Porque existem países com índices de suicídio muito maiores do que outros países, né? E quais são os outros índices que estão diferentes nesses países que a gente pode analisar? Ele dá até o exemplo do Japão, né? Que ele fala que a pressão social que existe no Japão de que, tipo, se você vai mal numa prova, você já desonra pra família. Eu tô exagerando, tá? Não levem isso ao pé da letra. Mas dentro de uma cultura de produtividade, né, de uma cobrança muito alta, você leva muitas vezes as pessoas a, por falhar em algum momento, por alguma coisa não dar certo, elas acabam se culpando, a sociedade também, vamos dizer, culpabiliza essa pessoa, pressiona essa pessoa de uma maneira que não tem como ela não sair doente desse processo, né? Então, se vocês têm interesse nesse assunto, eu super recomendo o livro do Durkheim, mas vocês podem ver também esses aspectos até... no Freud, o Freud na psicanálise, ele também fala sobre problemas que não são necessariamente patológicos, mas são problemas sociais, né, problemas sistêmicos sociais. E aí, por isso que eu acho esse início mais longo da aula, né, antes da gente falar efetivamente dos distúrbios e tal, é porque quando a gente fala de problemas de saúde mental, é muito importante ficar claro, acho que alguns pontos. O primeiro existem doenças... patologias, enfim, mentais, que são biológicas, né? São hereditárias, por exemplo, são genéticas, tem vários desses processos de pessoas, né, que acabam tendo esses distúrbios, esses transtornos, essas patologias, devido a um processo biológico, né? Seja genético, hereditário e tal. Existem pessoas que adquirem essas problemáticas por fatores externos que acabam influenciando o interno. Como eu falei, processos de luto, processos de perda, processos sociais que acabam gerando isso, né? Que acabam gerando esses processos dentro de nós. É só a gente pensar na pandemia. Muitas pessoas, inclusive nós, eu não vou me descartar desse processo, adoecemos mentalmente na pandemia. E foi um processo externo. Então, foi um processo social que gerou esses reflexos na nossa própria saúde. E uma terceira coisa que eu acho que essa é indispensável é o seguinte.
Quando a gente fala de problemas de saúde mental, quando a gente fala sobre patologias, distúrbios, transtornos mentais, é muito importante deixar claro que existe uma diferença muito grande entre a gente, por exemplo, se sentir triste e estar em um quadro depressivo. Existe uma diferença muito grande, até uma coisa que a gente vai falar aqui, né? De você, por exemplo, ir num rodízio de sushi e comer sushi até você abrir sua calça e falar, eu não aguento mais, chama o SAMU para me levar para casa. E você ter isso numa situação esporádica e você fazer isso de maneira compulsiva todos os dias, numa rotina, né, de compulsão alimentar. Então, quando a gente fala desses distúrbios, é muito importante que fique claro que todos nós passamos por tristeza, todos nós passamos por ansiedade, todos nós passamos por um pouco desses processos no nosso dia a dia. Só que quando esses processos eles começam a se tornar, não processos pontuais, mas processos constantes. E, principalmente, eles começam a atrapalhar a pessoa a viver a vida dela, a ter uma vida, entre muitas aspas, normal, aí a gente pode começar a pensar nisso como uma patologia. Porque, às vezes, a gente olha e fala assim, aquela pessoa é ansiosa, mas eu também fico ansiosa antes de uma apresentação. Bom, todos nós ficamos. Mas se você começa a passar mal, se isso começa a transformar em sintomas físicos, se você começa a não conseguir fazer mais as coisas, você começa a não conseguir mais sair de casa, né? Se pra você sair de casa é uma batalha com você mesmo pra você sair, se você precisa vir pra um lugar e isso te impede, é um impeditivo, você começa a evitar situações porque você não consegue lidar com isso, é muito diferente de eu falar que eu fiquei ansiosa antes de entrar aqui e dar uma aula, tá? Então é muito importante a gente saber essa dosagem. Porque talvez você olhe aqui e fale assim, mas eu já tomei remédio, eu já tomei chá, esses chás, sei lá, que tem na internet pra emagrecer. Então quer dizer que eu tenho uma patologia? Não. Todo mundo, provavelmente, por um problema, por uma questão social, a gente é bombardeado com isso o tempo inteiro. Mas se você não consegue viver a sua vida, você não consegue se olhar no espelho, aí talvez a gente comece a falar de um transtorno e não só de coisas pontuais, tá? Então, que fique claro esses processos e taca-lhe pau, Marquinhos, né? Então, pra começar, a gente vai falar, eu acho que esse transtorno, querendo ou não, ele tá muito vinculado aos outros transtornos, ele meio que é um transtorno gerador, tá? Que é a dismorfia corporal. A dismorfia corporal, ela é um transtorno psicológico onde você tem uma distorção da sua própria imagem corporal. E nesse transtorno, a gente acaba supervalorizando imperfeições, e as imperfeições entre aspas, porque nós é que determinamos essas imperfeições, e a gente tem uma visão do corpo alterada. Então, quando a gente olha no espelho, a gente vê algo que não é, vamos dizer, real. A gente tem uma visão distorcida daquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, eu olho no espelho, e eu olho assim, e eu falo, eu penso, eu estou magra, que não é meu caso agora, provavelmente nem vai ser, e eu estou magra, assim, tipo, sei lá, 50 quilos. Eu nem sei se isso é um peso saudável para um adulto. Mas, enfim, tô com 50 quilos, né? E aí eu olho no espelho e eu falo, eu estou acima do peso, eu estou obesa. Tá muito fora da realidade. E aí eu começo a entrar em tratamentos para ficar cada vez mais magra, só que eu já estou magra. Só que quando eu me olho no espelho, eu não vejo esse corpo que eu tenho. E isso acontece no inverso. Existem sim pessoas que estão obesas e a gente não está tratando a obesidade. E que fique claro, né? Estar acima do peso não significa não estar saudável, tá? São duas coisas diferentes. É igual ser magro não significa estar saudável, como estar acima do peso não significa não estar saudável. Isso é uma coisa que quem tem que determinar é o médico e não a gente. Mas assim, uma pessoa que está acima do peso, está obesa, e ela se olha no espelho e ela se vê, por exemplo, magra. Ela fala, não, eu vou continuar comendo porque eu preciso ganhar peso, por exemplo. E aí essa pessoa começa a comer de maneira compulsiva e muitas vezes acaba gerando problemas de saúde justamente pela alimentação descontrolada, né? E seja para mais ou seja uma alimentação descontrolada para menos. Então, quando a gente fala de dismorfia, eu acho que fica muito na nossa cabeça a ideia de que a dismorfia ela só tem a ver com um corpo magro se vendo acima do peso. Mas esse processo pode acontecer ao contrário. E aí, por a gente muitas vezes se ver de uma maneira que não é coerente, a gente toma muitas vezes atitudes e ações que são danosas, entendeu? Para acima do peso ou para baixo do peso. E essa dismorfia social, corporal,
né? Ela se relaciona muito ao aparecimento de transtornos alimentares, já que quando a gente está com problemas de autoestima, não é uma relação só com o nosso corpo, mas é uma relação com a vida social. Porque assim, o fato de eu olhar e falar assim, eu estou feia, e eu não tô... E aí, que é o que eu falei. Não é você acordar um dia e falar, nossa, mano, hoje eu tô... Aliás, eu acho que eu apertei aqui, enfim. Hoje eu tô só pela hora da misericórdia. Acontece, né? Aquele dia que você acorda, seu cabelo tá assim, você fala, mano do céu, eu já arrumei ele 30 vezes e ele não está ficando no lugar, não tem como, eu vou prender esse cabelo e, né, taca-lhe pau. O que que acontece? Quando a gente tá falando de dismorfia, né, corporal, a gente não tá falando de um momento específico, de uma hora ou outra, onde você se olha no espelho e fala, poxa, hoje eu não tô muito legal, não. Ah, tem uma espinha na minha testa, vou passar uma maquiagem pra dar uma escondida. É quando você realmente passa o tempo todo se achando a pior pessoa do mundo, a pessoa mais feia do mundo, a pessoa mais... E eu acho que a palavra talvez seja estranha do mundo, mas estranha no sentido de negativo. O estranho no sentido de que ninguém vai gostar de mim, ninguém vai me achar bonita, eu sou feia. E isso eu tô falando no feminino porque, obviamente, a gente, né, acaba trazendo pra si. Mas no masculino também, eu tô feio, eu tô horroroso, ninguém vai querer ficar comigo, ninguém gosta de mim. E aí começa a entrar num processo onde as pessoas acabam não querendo sair de casa, não querendo socializar, não querendo conhecer outras pessoas, porque ela acha a imagem dela tão ruim, né, que justamente pra ela, na cabeça dela, todo mundo vai achar ela tão feia e tão horrível, porque é assim que ela se imagina, que ela começa a evitar ter contatos sociais. Então não é só uma relação com o corpo de te afetar só no sentido de vou fazer dieta ou eu vou comer mais. Mas entra num processo de eu não quero conhecer ninguém, ninguém merece, tipo, ninguém é obrigado a olhar pra mim. Eu sou tão feia que eu não quero que as pessoas olhem pra mim. E isso acaba gerando um processo de um problema social, porque a pessoa para de viver a vida dela, ela para de socializar, ela para de se dar oportunidades porque ela sempre acha que ela está numa posição tão inferior que ela não quer nem se colocar nesses processos de se expor, por exemplo, né? E aí, esse é um transtorno que fique muito claro que não afeta só mulheres, porque a gente tem esse costume de atrelar esses movimentos apenas a mulheres, mas é um transtorno que afeta igualmente homens e mulheres, e ele tem o seu início na adolescência. Principalmente porque na adolescência é quando o nosso corpo começa a mudar, é a hora que a gente começa a ter mais consciência corporal, no sentido que, não consciência corporal só de entender o nosso corpo, mas a gente começa a olhar para esses processos no sentido de eu preciso estar no meio social, eu preciso começar a me relacionar com as pessoas. A gente começa a entender esse processo da beleza, né? Desse padrão estético. E é onde a gente começa a incorporar esses padrões estéticos. Então, normalmente é nesse processo da adolescência que a gente começa a ter esses transtornos, porque, principalmente, é uma época onde o seu corpo tá muito esquisito. Um dia ele tá de um jeito, outro dia ele tá do outro, né? Existem muitas mudanças acontecendo ali. E essa dismorfia corporal, ela pode afetar esses dois grupos igualmente. A gente normalmente fala mais sobre mulheres, porque existe sempre mais discussões, por exemplo, sobre filtros do Instagram, a pessoa não consegue falar. Filtros de Instagram, porque você olha as modelos, você olha as atrizes e elas não têm uma ruga. Elas não têm um poro, elas não têm um nada. Elas têm um corpo que não tem uma estria, não tem uma celulite, um nada. Só que, por mais que a gente saiba que existem filtros, que existe Photoshop, que existe todos esses processos, quando toda hora você tá olhando imagens de pessoas e nenhuma delas se parece com você, e não se parece em nenhum sentido, porque você fala, cara, mas eu tenho 30 anos e eu já tenho ruga embaixo do olho, mas eu tô olhando uma mulher de 50 que não tem nada, então eu tô péssima com 30, né? Durante muito tempo eu nunca tive o corpo magro, nunca tive. E não terei. E mesmo se eu quisesse, a minha estrutura corporal não me comporta ser como a Gisele Bündchen, pequena. Eu não tenho essa estrutura de corpo, eu sou uma pessoa grande. E aí eu vou me cobrar de um padrão que não faz sentido comigo, porque nem tá falando de uma pessoa que é parecida fisicamente comigo.
E eu vou internalizando esses processos. Só que tem o ponto onde a gente internaliza esses processos, mas isso não afeta a nossa saúde. Porque eu internalizo esses processos, eu fico chateada, às vezes eu olho e falo, mano, eu tô muito zoada, nossa, meu cabelo tá esquisito, nossa, eu tô acima do peso e tal. Mas isso não me atrapalha na minha vida pessoal, por exemplo. Só que quando a gente tá falando de pessoas com dismorfia, é quando isso realmente começa a atrapalhar a maneira com que a pessoa lida em sociedade. Por isso que eu falei que... É claro, é um problema para todos nós a gente ter essa imagem de que nós somos feios, né? Eu vi até, tá na moda um Reels falando sobre aceitar que a beleza é sazonal, não é todos os dias que você tá lindo e maravilhoso. Mas quando a gente tem esses problemas pontuais, já é um problema, e eu acho que é algo que a gente tem que refletir cada vez mais sobre. Mas quando a gente tá falando de um processo que ele começa a te atrapalhar a viver, aí talvez a gente esteja falando realmente de um transtorno psicológico grave, né? Da dismorfia corporal, a gente vai para uma dismorfia também, um tipo de dismorfia, que é a vigorexia. Ela tá atrelada um pouco mais a fobias, né? No caso, a pessoa fica obcecada pela ideia de um corpo, entre aspas, perfeito, né? Musculoso, torneado e tal. Esse tipo de dismorfia é mais atrelado a homens jovens. Por quê? Porque a gente tem a noção de que mulheres musculosas não são tão... dentro de um padrão tão bonitas, porque vamos dizer, o estereótipo de mulher é uma mulher magra, com a barriga chapada, né, tipo, sem nenhuma definição muscular, que é aquela questão da delicadeza, entre aspas. Lembrando que a gente tá falando sobre padrões de estereótipo, eu não tô dizendo que isso tá certo ou nem que é assim que a vida anda, mas é o padrão que é vendido pra gente. Agora, pro homem, o padrão que é vendido é um padrão de cara musculoso, de cara monstrão, tipo com músculos definidos, abdômen trincado e tá. E isso acaba gerando essa busca por esse corpo, né, que vai acabar fazendo com que eles se submetam a uma rotina exagerada de exercícios, alimentação insuficiente e substituição de alimentos por suplementos, além da utilização de anabolizantes e substâncias proibidas e perigosas sem supervisão adequada, né? E lembrando que, como isso é um distúrbio, as pessoas nunca vão ficar satisfeitas com o corpo e sempre vão buscar aumentar, definir os seus músculos e perder gordura corporal. O que tem da vigorexia? Qual é o ponto? Você querer um corpo definido, você querer ser um cara magro, atlético, fortinho, a gente, obviamente, tem esse padrão que muitas vezes fica colocado pra gente como um padrão de beleza. Mas se isso é uma coisa que só te leva a ir pra academia e ter uma alimentação saudável e até usar suplementos, porque o ponto que eu quero que fique bem claro é que não é a questão, a vigorexia não tem a ver com você tomar suplementos sendo cuidado. Você tomar suplementos tem uma orientação por trás. O problema é quando as pessoas começam a se automedicar e utilizar medicamentos proibidos ou que só podem ser utilizados com supervisão médica de uma maneira descontrolada. Eu até lembrei de uma entrevista que eu vi há um tempo atrás com o Léo Stronda, que ele entrou num escândalo aí, com um apresentador de TV, que eu não quero ser processada. E aí, o Léo Stronda falou que colocaram uma mãe de um menino falando que ele tinha comprado anabolizante num ponto de ônibus, ele injetou o anabolizante na veia e, eu não manjo de anabolizante, mas pelo que eu saiba, não é assim que se toma anabolizante. E o menino morreu de parada cardíaca. E aí a mãe falou, por causa que você fica falando para as pessoas serem fortes e para elas irem, sabe, fazer os esquemas lá para ficar monstrão, e meu filho morreu. E aí o pessoal colocou muito essa questão de que, tipo, é sua culpa de incentivar. E ele falou, mas eu nunca disse que as pessoas deveriam tomar esses remédios por conta própria. Que as pessoas deveriam, eu sempre falei que elas precisavam procurar um médico e um nutricionista, né? Você fazer essas mudanças e comprar um anabolizante num ponto de ônibus de um desconhecido, sem procedência, injetar na veia, isso é outro tipo de realidade. É igual, eu tava conversando antes de montar essa aula, pra me informar também, né, gente? Porque eu também não sei, ninguém sabe de tudo nesse mundo. E, por exemplo, tem muita gente que usa óleo, que é um óleo específico, tem um nome, eu não vou lembrar do nome, que a galera injeta pra ficar com um músculo muito grande, mas é um óleo. E isso acaba gerando vários problemas de saúde. Em mulher, a gente vê muito uso, por exemplo, de silicone industrial.
né? Em homens, pelo que eu vi, não é muito comum o silicone industrial, mas sim esse óleo que tem uma nomenclatura específica e que eles usam para ficar muito fortes. Ou, por exemplo, utilizar remédios veterinários para poder ficar grande. Ou para diminuir a questão da gordura corporal, se colocar em dietas e processos onde você não se alimenta direito. E isso é muito complicado, porque você está colocando aí uma questão de saúde e um ponto onde você está estabelecendo uma meta irreal. Não tem como você ficar parecendo um dinossauro, entendeu? Existe um limite da onde isso não afeta a sua saúde, né? De onde é possível você evoluir o seu corpo, né? E eu acho que se vocês se interessarem por esses assuntos, eu não manjo muito disso, porque não é um assunto que me interessou a ponto de eu pesquisar e buscar isso fora, né, do trabalho. Mas eu sei que tem o Paulo Musi, que ele é um médico de atletas, né, mas atletas do fisiculturismo. Tem o Cariani também, que trabalha com isso. Eu acho que eles têm um podcast, tem umas coisas. E eles falam muito sobre essa questão de saúde vinculada ao fisiculturismo, que é um esporte, né, sobre você ficar monstrão, você ficar grande, né? E aí eu recomendo até que vocês procurem esses especialistas. O Paulo Musi é médico, ele é formado e a especialidade dele é essa. E eu acho que ele vai poder explicar muito melhor do que eu. Mas a vigorexia é uma dismorfia corporal também, só que ela tá atrelada aí à questão mais do homem, né? A gente também tem alguns outros transtornos, como a anorexia. A anorexia, ela é um dos transtornos alimentares mais conhecidos, né? E é um dos mais comuns e citados entre os jovens. Nele, as pessoas vão começar a restringir o que elas comem, cortando alimentos que consideram calóricos ou que possam levar ao aumento de peso, e começam a cortar cada vez mais alimentos, ficando com a saúde cada vez mais danificada, né? A gente teve aí até uma youtuber, que se vocês pesquisarem, eu não sei o que é, uma coisa Cuney, que muita gente falava do fato de que ela estava cada vez mais magra, a ponto de você ver os ossos dela, né? Por causa que ela tinha restrições alimentares e tal. E ela é uma condição mental com uma das maiores taxas de mortalidade. Porque você tem uma perda de peso muito rápida, e nenhuma perda de peso muito rápida que não seja controlada é uma perda de peso saudável. E ela está justamente atrelada à insuficiência de calorias e nutrientes necessários para manter o corpo funcionando. Então o corpo acaba utilizando o que ele tem de reserva para se alimentar, porque você não está dando para ele o suficiente. E ela tá vinculada à dismorfia corporal, porque normalmente são pessoas que elas sempre se acham acima do peso, mesmo muitas vezes estando abaixo de um peso saudável para a idade daquela pessoa. Muitas vezes aparecendo os ossos, perdendo toda a gordura corporal e levando a problemas de saúde muito sérios. Por isso que corpo magro não tem relação com corpo saudável, como um corpo gordo não tem relação a um corpo doente. Disso a gente também tem a bulimia, que é um distúrbio também bem conhecido e normalmente também vinculado à dismorfia corporal. Mas diferente da anorexia, você não corta a alimentação. E não necessariamente você perde peso. Mas assim, você come, aí você se sente culpado por ter comido, né? E aí você vai utilizar métodos para você perder aquilo que você ingeriu. E isso não significa apenas o vômito, que é o que a gente mais ouve, que é bulimia, são pessoas que induzem o vômito. Mas se você acaba utilizando laxante, diurético ou cargas absurdas de exercício, porque assim, eu comi um brigadeiro, então amanhã eu tenho que passar 5 horas na academia, eu vou tomar um laxante, um diurético para perder líquido, ou você vai vomitar logo em seguida, você, na verdade, não vai perder essas calorias, porque você já ingeriu essas calorias e elas já foram absorvidas. Só que você está perdendo também nutrientes, você está danificando a sua saúde de alguma maneira, você está tomando remédios que são muito negativos e que não necessariamente você perde o peso, mas você perde a saúde no processo, né? Então não é a questão de que uma pessoa que tem bulimia, que ela obrigatoriamente vai emagrecer. Mas o fato é que, muito provavelmente, na verdade, ela vai ficar doente e não necessariamente emagrecer nesse processo. E por último, com 1 minuto, porque eu acredito em mim, temos a compulsão alimentar, que junto com a anorexia e a bulimia também é um transtorno muito comum, né? Só que as pessoas que têm compulsão alimentar é o exato oposto. Elas comem um número absurdo de calorias, uma quantidade absurda de comida ou de calorias, em questão de horas ou minutos. Por isso que eu até citei no começo da aula. É diferente de, tipo assim, eu como normal todos os dias. Aí eu vou num rodízio de sushi, eu falo assim, eu vou fazer o meu dinheiro valer.
e aí você come e você, assim, até abre a calça, assim. Tipo ceia de Natal, que você termina a ceia, abre a calça e fica tipo, nossa senhora, se comer mais alguma coisa eu vou explodir. São coisas, situações muito específicas. Na dismorfia, na compulsão alimentar, isso se torna algo rotineiro. E como não existe uma eliminação dessas calorias, e normalmente o que gera esse consumo exagerado são questões emocionais, estresse e ansiedade, então você acaba comendo para solucionar outro problema. Isso pode gerar uma obesidade grave, né? Assim como outros problemas relacionados à ingestão de alimentos, principalmente se eles não são saudáveis, por exemplo, uma ingestão muito absurda de açúcar, de gorduras, né? E não gorduras saudáveis, enfim. Então, se a gente olhar, todos esses transtornos, eles são transtornos psicológicos, eles são transtornos físicos, mas a maioria deles tem um peso muito grande dos padrões sociais e dos problemas sociais que nos levam a esses transtornos, tá? Eu espero que vocês tenham curtido a aula, eu espero que tenha sido útil pra vocês. Eu já estourei o tempo, né? Então, mil desculpas. E não esqueça de avaliar a nossa aula. Eu deixei também algumas coisas pra vocês no último PPT, ó. Avaliação aqui embaixo. Muito obrigada e até a próxima.